Sani, come io, siamo qua un'altra volta in vivo sobre YouTube. Sto qua è il canale Lingua Amare, sta qua che sobrio parlarve a lingua veneta, come vi altri savi. Però, prima di fare qualcosa, agora da guardare anche se la trasmissione in vivo, la se drio funcionar, va bem? Então, pessoal, essa aqui é a transmissão ao vivo. Aquele vídeo que eu falei para vocês ontem a gente fez uma transmissão ao vivo também, e hoje a gente vai fazer outra. Mas antes, eu preciso só conferir, né, se está tudo funcionando certinho, porque eu gostaria, né, que vocês estivessem com um áudio aí, pelo menos, bacana. Vamos ver aqui. Tá, ok. Aqui está funcionando para mim. Caso, né, o pessoal comece a entrar, se tiver algum problema, por favor, me avisem. Então, ontem, no vídeo dos sobrenomes, que eu fiz uma transmissão também, né? Eu fiz uma transmissão no vídeo dos sobrenomes. Eu comentei para vocês que eu ia fazer outro vídeo hoje, e esse vídeo, óbvio, não é vídeo sobre os sobrenomes das pessoas, porém, é um vídeo um pouco diferente daquilo que a gente faz, tá? É um vídeo onde eu vou responder algumas perguntas que foram sendo feitas aí durante alguns meses. Eu não vou responder, obviamente, todas nesse vídeo, mas algumas principais, algumas mais recentes, tá? Muitas das perguntas eu acabo respondendo nos comentários, outras eu acho que vale a pena eu ter uma conversa aqui com vocês e fazer o vídeo mesmo, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou aqui dar uma olhada nas perguntas, porém, antes de a gente começar o vídeo, de fato, eu preciso avisar vocês, o pessoal que for chegando, que nós temos aqui o chat, né? O chat ao vivo. Então, se você quiser comentar aqui no chat ao vivo, você pode comentar. Se quiser fazer, de repente, alguma pergunta a mais, faça. Só precisa estar inscrito, ok? Precisa estar inscrito no canal para conseguir perguntar aqui no chat. Aí, depois que se inscreveu, ainda demora 1 minuto para você conseguir, então, fazer o seu comentário aqui, ok? Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e aí depois de 1 minuto, o YouTube libera para fazer o seu comentário aqui, tá bom? Então, vamos fazer assim, eu já convido para também curtir o vídeo, para se inscrever no canal, como eu falei, e para compartilhar o conteúdo. Tá? Então, o assunto que a gente vai abordar hoje não é somente a pergunta que está aí, que eu coloquei para vocês darem uma olhada no título, mas também são algumas outras perguntas que foram sendo feitas. E dunque, ciao, sto qua è il canale Lingua Amare, mi chiamo Fernando Menegatti e vi altri si benveniste. Esse aqui é o canal Lingua Amare, eu me chamo Fernando Menegatti e vocês são bem-vindos. Vamos lá para as perguntas? Vou dar uma olhada aqui, eu separei algumas delas. Separei 4 perguntas, porém, aí no meio de algumas, a gente tem mais até, né? Tem mais perguntas que foram sendo feitas no mesmo comentário. Então, eu tenho um comentário aqui, eu não vou falar o nome das pessoas, mas acredito que a pessoa que fez o comentário, que fez a pergunta, vai se reconhecer. Então, eu tenho um comentário aqui que a pessoa disse, que é de 2 semanas atrás, belíssimo, o professor faz um vídeo sobre as semelhanças entre a língua vêneta e o catalão. Ouvi dizer que são inteligíveis e que existe uma lenda que a Catalunha foi colonizada por vênetos, Estrucom. Então, pessoal, eu vou responder essa aqui. Primeiro, só deixa... Tem um convidado aqui, né? Meu gato, ele gosta de aparecer de vez em quando. Deixa eu tentar colocar ele aqui de volta. Então, não dê bola que às vezes, olha, às vezes ele vem, tá? Então, sobre o catalão e o vêneto. Pois é, tem uma coisa que é muito interessante, porque, de fato, existe essa semelhança entre o catalão e o vêneto, assim como também existe muita semelhança histórica, né? Como a pergunta já diz aqui do nosso amigo, eu vi dizer que, e que existe uma lenda que a Catalunha foi colonizada por vênetos. Bom, nós temos alguns livros, a literatura apresenta, assim, que lá no tempo da Idade do Bronze existiam tribos que alguns autores as chamam como tribos venéticas, que seriam tribos do mesmo cepo, né, da civilização da Lusácia, enfim, de uma região que se concentra, ainda hoje existe, entre a Polônia e a Alemanha, e
região aí, lá na Idade do Bronze, teriam saído várias tribos e que essas tribos se conversavam entre si, e muitos autores as chamam como tribos venéticas, porque elas tinham basicamente a mesma cultura e também o mesmo nome, sempre ligado ao universo vêneto, por exemplo, Vênetos, eslovênetos e assim por diante, né? Eles se espalharam pelo continente europeu e preservaram essa característica de ter o mesmo nome, que depois, ao passar do tempo, esses nomes foram apagando, porque essas tribos foram sendo conquistadas por outros povos, e acabou sobrando especialmente os vênetos da península, né? Da Península Itálica. Eles acabaram sobrando com o nome de vênetos mesmo. Bom, então o que acontece? Eu vou indicar para vocês o livro do Piero Favero, A Deusa Vêneta. Ali vocês vão encontrar um pouco mais sobre essa história. Então, sim, se a gente for voltar para esse passado vêneto, né, onde se tinha realmente esse passado venético, né, lá na Idade do Bronze, a gente está falando de antes de Cristo, tá? Onde se tinha essas diversas tribos, a gente pode ver no mapa, né, que existe dessas diversas tribos, que seriam tribos venéticas, né, uma suposição que seriam tribos venéticas, e que elas se espalham por conta da rota do âmbar, né, o objeto precioso, principalmente para os vênetos antigos. Então a gente consegue ver nesses mapas que não se tinha um vêneto só na região do Vêneto, mas sim em vários outros lugares, como Inglaterra, França e também naquela parte da Catalunha. Talvez tenha, assim, alguma coisa em comum, mas, de fato, que a língua, a gente consegue observar traços da língua que tem bastante coisa em comum também por uma influência um pouco mais recente, não uma influência de hoje, mas uma influência, óbvio, das línguas itálicas, enfim, né? Eu trouxe alguma coisa para vocês do próprio latim, se a gente for ver. Por exemplo, no Vêneto, para a gente falar que faz muito frio, a gente falaria ele fa massa freddo, ele fa massa freddo. Aqui é o Vêneto, né? E aí, quando a gente vai lá e pega o catalão, a gente tem uma coisa bem semelhante. Até eu separei aqui para vocês. Quando a gente vai para o catalão, eles dizem fa massa fred, fa massa fred. E o Vêneto fa massa freddo. Então, para vocês verem que existe uma certa semelhança entre as duas línguas. Então, para dizer uma taça de vinho no Vêneto, a gente diria um got de vinho. E no catalão, um got de vi. Um got de vi. No Vêneto, bom dia, e óbvio, no catalão, eles têm algo semelhante ao português, bom dia, né? No Vêneto, lenet, ou lepuito, lenet e lepuito é a mesma coisa para dizer que, ok, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. E já no catalão, eles utilizam stanet, lenet, stanet. Então, já mais uma semelhança. Para dizer Feliz Natal, no Vêneto a gente fala Bon Nadal, com D, não é Natale, não é italiano, é Bon Nadal. E já no catalão eles utilizam a mesma coisa, Bon Nadal. No Vêneto, para adicionar essa lista, para a gente falar, por exemplo, manga curta, a gente fala manega curta, e no catalão eles usam maniga curta. O Vêneto com E, manega, e o catalão com I, maniga. Então, mais uma semelhança. Outra semelhança que eu separei aqui para vocês, la me nevoda, para dizer a minha sobrinha no Vêneto, la me nevoda, e o catalão usa aí la meva nebolda, la meva nebolda. E para finalizar, para dizer que a gente tem muita pressa no Vêneto, a gente fala go massa pressa, go massa pressa. E o catalão usa, então, tinc massa pressa. Vocês percebam que tem uma semelhança, a gente pode especular, sim, sobre o passado, porém, a língua, sim, obviamente, existe uma conversão, assim, bem alta entre o catalão e o vêneto. Quer dizer que catalão e vêneto é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tem bastante diferença. Existem algumas coisas que provavelmente a gente não consiga se entender assim, né, de fato, no início, mas depois de um certo tempo, sim. Até mesmo eu consigo, claro, nós que somos falantes de português, talvez a gente já tenha um pouco mais de facilidade de entender o espanhol, o catalão, não tanto, mas um pouquinho mais, né? Porque a gente já tem um pouco dessa base ibérica no nosso vocabulário também. Mas eu tenho um amigo que é de Vicenza e ele passou uma temporada lá na Catalunha e, segundo ele me disse que
ele não precisou falar em espanhol, não precisou falar em italiano, não sabe falar em catalão, e ele falou só em Vêneto, lá na Catalunha, com um amigo dele lá, todo mundo se entendeu perfeitamente. Então, existe sim, existe essa proximidade, uma proximidade, sim, uma herança lá histórica, como eu falei para vocês. Quem está chegando agora, depois pode voltar ao vídeo, tá? Que eu falei para vocês que tinha uma herança histórica das tribos venéticas da Idade do Bronze, da Rota do Bronze. Quem não sabe muito dessa história, pesquisa aí a Rota do Bronze, tá? Então, do âmbar, desculpa, a Rota do Âmbar. Existia essa proximidade, essas tribos que muitos autores apontam como tribos venéticas, que se espalharam, e segundo esses autores, né, essas tribos venéticas foram para o Vêneto, mas também para a Catalunha, para Inglaterra, França, Polônia, entre vários lugares aí, e elas comercializavam entre si. A gente está falando antes dos indo-europeus. Isso aqui é antes dos indo-europeus. Os indo-europeus chegam depois. Então a gente está falando de um passado muito antigo, de uma origem bem antiga, que é muito difícil até falar sobre isso. E a gente não tem como falar sobre isso com 100% de certeza, com propriedade, assim, dizer, não, estou certo, é sobre isso. Mas se especula muita coisa, ainda tem muita coisa para descobrir, porque é um passado que, infelizmente, foi enterrado aí por diversas outras culturas que passaram. Enfim, é normal, né? São coisas bem antigas. Bom, essa questão aqui da língua vêneta com o catalão, dos vênetos terem a mesma, enfim, o mesmo princípio, digamos assim, a mesma base genética deles, né, na Catalunha, talvez eu já tenha mais ou menos explicado, dado uma pincelada. Eu aproveito aí para cumprimentar o pessoal que está aí no chat. Strucon, tchai. Então, vamos seguir com o nosso vídeo. Eu convido mais uma vez as pessoas que não são inscritas, que se inscrevam, curtam o vídeo, é importante, né, para o YouTube entender que o vídeo, enfim, tem certa relevância, ao menos para vocês que estão aqui acompanhando, tá? Muito fundo essa explicação, deixo o PDF de convergência entre catalão e vêneto, herança histórica e linguística entre esses idiomas latinos. Isso aí, tá? Então, ok. Bom, só vamos seguir, porque tem mais coisa aqui. Eu agradeço vocês que estão comentando aqui. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essas coisas, tá? Então, eu tenho um outro comentário, a segunda pergunta, que é: muito interessante seu canal, meu colega, é bom nas escolas brasileiras, não se cava a fundo as raízes nossas do Brasil, imagina da Itália. Bem mais complicado ainda. Só algumas dúvidas, vi alguns vídeos do canal e gostei. As dúvidas que tenho são: o Vêneto é mais antigo como língua e cultura que o etrusco, latim na Itália Antiga? Bom, a gente vai ter que separar algumas coisas, tá? Para eu conseguir explicar. Só deixa eu me achar aqui nas minhas anotações. Então, o que acontece? Se o Vêneto ele é mais antigo como língua e cultura que o etrusco, eu vou começar por aqui. Eu não sei dizer se o Vêneto é mais antigo do que o etrusco. Na verdade, ninguém sabe dizer isso. Porque o Vêneto, quando a gente fala sobre o Vêneto, sobre língua vêneta, naquele período, os autores meio que separam isso. Eles não chamam de língua vêneta a língua dos vênetos lá na Idade do Bronze e até mesmo na Idade do Ferro inicial, né, o começo da Idade do Ferro. Eles não chamam de língua vêneta, eles chamam de língua venética, para fazer basicamente uma diferença entre o que os vênetos antigos falavam e o que os vênetos modernos, que somos nós, enfim, eles lá, falam. É uma diferença pragmática, obviamente, mas também porque as duas línguas são diferentes, né? O venético antigo era uma língua, assim, muito diferente do vêneto que a gente fala hoje, né? Era uma língua que não tinha nada de latim, que surge antes do latim, assim como o etrusco. O venético antigo, o venético e o etrusco são línguas que vêm antes do latim. Porém, é difícil de eu responder se o venético é mais antigo do que o latim, porque são línguas separadas, que vieram de locais diferentes. Enquanto a gente conhece o etrusco dentro da Península Itálica, e provavelmente ele tenha vindo de fora, essas pessoas tenham vindo de fora, eu tenho
a plena consciência, a plena certeza que os vênetos vieram de fora da Península Itálica, né? Os vênetos, eles vieram por meio da rota do âmbar, muito provavelmente do Báltico, né? Eles vieram do Báltico, a rota do âmbar ela é aberta por meio do Báltico aí. Então, a partir desse momento, quando eles chegam na Península Itálica, é óbvio que eles já tinham uma língua que eles já sabiam falar. A gente está falando de um território que começa a ser ocupado no Vêneto por volta mais ou menos do ano 1000 a.C. Então, muita água, né? Muitos povos ainda não estavam ali na Península Itálica, alguns já estavam, né? Principalmente no sul da Itália, a gente tem povos antigos, né? Os sicilianos, enfim, os ancestrais, né, deles. E sim, existiam já os etruscos, existiam os gregos também, fora da península, e os vênetos antigos comercializaram bastante com os etruscos também, antes de se conhecer o que eram romanos, né? Antes de surgir um Império Romano. O fato é que o venético antigo entra na Itália, ele não surge na Itália, ele entra na Itália com o povo vêneto, tá? Então não dá para dizer que o venético é uma língua itálica, o venético não. O vêneto, a língua vêneta que a gente fala hoje, sim. A língua vêneta que a gente fala hoje é uma língua da Itália, uma língua itálica que surgiu ali. O venético antigo não dá. Não dá para falar isso porque ele vem de fora, ele vem da região ali da Rota do Âmbar, tá? Então, vem dessa Rota do Âmbar. Bom, então, respondendo, o vêneto é mais antigo como língua e cultura que o etrusco? Não sei, ninguém sabe disso. Não dá para falar. Então, o latim na Itália antiga? Sim, o latim sim. O vêneto, o venético e o etrusco são mais antigos que o latim, tá? O latim, ele chega depois, na verdade, chega com os indo-europeus, né? São as línguas indo-europeias. O etrusco, tanto o etrusco como o venético, não são línguas... Bom, muitas pessoas podem ser contrárias a isso, mas não são línguas indo-europeias, tá? O etrusco, todo mundo sabe que não é uma língua indo-europeia, e o venético, que chega na Itália antes das línguas indo-europeias, também não era uma língua indo-europeia, e até mesmo porque pela região de onde vem esse povo, né, esses povos venéticos aí, e de onde vem essa língua, provavelmente também não era uma língua indo-europeia, né? Os indo-europeus é uma outra história que vem depois, tá? Quais línguas deram origem ao Vêneto na Itália antiga? Bom, aqui eu acredito que estejamos falando ainda sobre o venético, né? Quais línguas deram origem ao venético, tá? Na Itália, não, porque surgiu antes da Itália, né? Então, vieram de fora, chegaram na Itália já falando, né? Não eram mudos, eles já falavam o venético. E aí é preciso estudar mais, preciso... Não estou falando que eu preciso estudar, claro, todo mundo precisa estudar mais, mas o venético tem uma questão pontual que até hoje se tem estudos feitos sobre ele, só que tem pouco repertório, né? Tem muita coisa que foi destruída ao passar dos séculos, vocês imaginam aí, são muitos e muitos séculos, e é uma língua que ainda precisa ser reconstituída com alguns aspectos, precisa ser mais estudada e precisa ter mais repertório encontrado, né, para a gente saber. Temos mais ou menos, se não me falha a memória, nem 300 palavras, tá? Nem 300 palavras do venético antigo. Era a junção do furlano com o vêneto, claro, isso na Idade Antiga da Itália, na Rota da... Tem a pergunta aqui, né, do nosso amigo aí, o venético antigo era a junção do furlano com o vêneto, claro, isso na Idade Antiga da Itália, na Rota do Âmbar. Não era. Tanto o furlan ele tem uma característica aí, não sou um entendedor de furlan, tá? Então talvez eu não saiba explicar 100% do furlan, e me perdoe se alguém sabe, mas o furlan ele tem uma característica muito latina-celta. Tem celta, tem influências ali das tribos celtas e também, enfim, do latim. Tem uma forte base latim. Se não tivesse, não teríamos tantas palavras em comum. Mas o fato é que tanto os celtas quanto os latinos vieram depois. Então, não daria para dizer que o venético antigo teria influência disso, porque tudo isso veio depois, né?
Bom, aqui, quais as línguas deram origem ao venético? Não dá para saber, não dá para saber. Isso aqui é coisa de, sei lá, 7.000 antes de Cristo, alguma coisa assim. Isso, infelizmente, a gente não tem como saber. Existem muitos autores aí, até autores finlandeses, que dizem que o venético seria uma língua urálica. Então, se seria mesmo, eu não posso dizer com 100% de certeza. Mas é que veio da rota ali do âmbar, sim, temos certeza. Quais línguas deram origem ao latim na Itália Antiga? Bom, essa aqui é uma questão um pouco mais fácil de explicar, porque é bem documentada, né? Então, o latim, como a gente sabe, é uma antiga língua indo-europeia, que a gente já está falando das línguas indo-europeias, do ramo itálico, né? Então, ela tem, assim como as línguas celtas, né, do ramo itálico, então ela tem como nascedor os idiomas do tronco indo-europeu, tá? Algumas línguas, então a gente sabe que elas vão desaparecendo gradativamente por falta do uso, e muitas morrem assim caindo no esquecimento, né? E o subramo itálico é representado por 3 línguas, o subramo itálico, tá? Osco e úmbrio, e obviamente também o latim, tá? Osco, úmbrio e latim. Provavelmente, tanto o osco, o úmbrio e o latim se influenciaram mutuamente, né? Eu acredito nisso. Lá no início. Agora, todas as influências que o latim pegou lá, sei lá no início, né? Antes dele chegar na Europa, isso talvez é uma coisa um pouco meio abstrata da gente se falar, porque realmente sem material, sem arquivo histórico, fica um pouco mais difícil, tá? Então, segundo o latim, né, quanto ao latim, o alfabeto, então, ele se baseia no alfabeto itálico antigo, derivado do alfabeto grego. E no século IX ou VIII a.C., o latim foi trazido para dentro da Península Itálica pelos migrantes latinos, tá? Que se fixaram numa região que recebeu o nome de Lácio, como a gente sabe, situado ao longo do rio Tibre, onde a civilização romana viria a se desenvolver aí alguns séculos depois. A civilização venética lá tem 10 séculos antes, tá? Antes da criação ali do Império Romano. Então, eles são mais antigos. Finalizando essa parte do latim, naqueles primeiros anos, o latim ele sofreu influência da língua etrusca, óbvio, né? Língua que já estava ali e que dominava aquela região também, onde eles se estabeleceram. Então, proveniente do norte da península, que não era uma língua indo-europeia, né? O etrusco. O etrusco, sim, vinha um pouco mais ao norte, mas ele não era basicamente daquela região do Lácio, mas ele acaba influenciando várias outras regiões, até mesmo por comércio. Alguns estudiosos de Venético, da história do Vêneto, também dizem que o próprio Venético influenciou alguma coisa no latim. Agora, o que e se realmente influenciou, eu não tenho como falar, né? Ninguém tem. Então, essas pessoas que afirmam isso, provavelmente tem alguma base que a gente não sabe, né? Então, só para interagir um pouco aqui no chat, né? Assim, a língua itálica, venético é língua báltica, venético e etrusco não são línguas itálicas, não indo-europeias. É isso mesmo. Então, o venético, eu poderia sim dizer que é uma língua que ela vem da região dos Balcãs, ok? Porque isso é ok, tá documentado na história, surge por meio da rota ali, da Via do Âmbar, então só poderia ser. Tá? Foi desenvolvida ali ao decorrer dos séculos. E sim, o etrusco e o venético, eles não são línguas itálicas, né? O etrusco e o venético, não estou falando da língua vêneta de hoje em dia. O etrusco e o venético, eles não são línguas itálicas porque não seriam. O etrusco não é. E o vêneto, eu também acredito, por lógica, eu também acredito que não seria. O venético, eu também acredito que não seria uma língua itálica, tá? O venético antigo. Se vocês busquem aí por venético antigo, vocês vão ver que é bem diferente do que a gente fala hoje. Bom, um último detalhe aqui. E quais línguas deram origem ao latim na Itália Antiga? Ok, vamos ver. Sim, tem uma questão também que eu acabei não pontuando aqui, depois de toda essa fase inicial do latim aí, né? É óbvio que o latim foi se misturando com outras línguas, né? A gente sabe que depois, ao surgimento aí do Império Romano, eles foram expandindo o seu império, conquistando outros povos, e, inevitavelmente, o latim foi pegando influência de outras línguas, tá? Então, provavelmente, o latim
que foi passado para nós hoje em dia não é o latim do início, né? Então é um latim já corrompido, né? Já modificado por conta de toda essa expansão. Pensem, por exemplo, o português, né? O português lusitano, lá antes deles se expandirem, né? Antes do Império Português, né, ser criado, se expandir, pense no português daquela época e o português que depois, ao decorrer dos séculos, foi pegando outras influências. Né? Até hoje, por exemplo, eles também carregam muitas influências do português brasileiro em Portugal. Então, isso é normal, né? As línguas vão se influenciando conforme o contato que ela tem com os outros povos diversos aí. Muito bem. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente responder desse questionamento aqui, que são várias perguntas e perguntas boas, né? E quais idiomas deram base para o italiano? Para o italiano, o padrão, né? O italiano sai da região da Toscana mesmo? Sim. Primeiramente, o italiano sai da região da Toscana, o italiano ele tem uma forte base fiorentina. Agora a gente pode ficar até amanhã falando sobre isso, né? Que Dante pegou muita coisa, muita literatura do Vêneto, tá? Então, existem pessoas que até falam melhor sobre isso do que eu, pessoas de lá que falam muito melhor sobre isso do que eu, que estudaram a fundo, tá? E sim, muita coisa. Dante acabou conhecendo todo o território e todas as línguas locais da Itália, e tem muita coisa assim que ele pegou do Vêneto, por exemplo, né? Muitas palavras, mas enfim, o italiano que a gente tem hoje, ele tem uma forte base do fiorentino, né? Do florentino, se a gente for passar para o português, tá? Florentino, que é o quê? A região, né, lá dentro da Toscana. A Toscana, como a gente sabe, é uma região ali da Itália, e dentro dela existe lá, né? Existe várias línguas não, existem muitas variantes da mesma língua, né? Que seria a mesma coisa que acontece com o Vêneto, com o português, com o francês, com o espanhol, né? Se a gente for ver quantas variações, quantos dialetos a gente tem de português dentro do Brasil, e em Portugal, e nos países africanos. Nossa, várias variantes, muitas variantes. A mesma coisa acontecia e acontece até hoje dentro dessas regiões. Essas regiões que hoje fazem parte de um país chamado Itália, elas têm a sua língua local, que não é o italiano, a sua língua de origem, a sua língua mãe. Portanto, a língua mãe dos toscanos é o toscano, mas existem os regionalismos, que é normal, né, as localidades. Então, um desses regionalismos era o florentino, que era a língua vulgar de Dante, né? Chamavam língua vulgar porque não era latim, era latim misturado com várias outras línguas, um latim corrompido, enfim, né? O povo nunca falou latim, sempre falou as línguas, né? As línguas neolatinas, porque o latim era só ensinado ao clero, aos governantes, enfim. Bom, então, a partir desse momento, sim, o italiano, a base dele é o florentino, então a gente pode falar que sim, é o toscano, florentino é o toscano, e a partir desse momento aí a gente pode também ver que depois, quando ele se expande para ser a língua da Itália, existem outras influências também, né? Pegaram um pouco de algumas línguas aí do sul, se não me engano, o siciliano, mas a base é o florentino em si, tá bom? Então, respondendo essa aqui, que era um pouco mais longa, vamos ir para a próxima. Vamos ver qual que é a próxima, a nossa terceira mensagem, na verdade. Show de bola, irmão, valeu por responder uma de muitas dúvidas. Eu vi em mapas antigos os Veneti, uma tribo que habitava os Países Baixos. Depois viu outro que os Veneti são eslavos, estavam na Europa Oriental. Depois vi outro mapa que mostrou que estavam no nordeste da Itália. Isso me confundiu sobre a origem. Os indo-europeus se originaram nas estepes euroasiáticas, mais especificamente na Ásia Central. De lá migraram e deram várias linhagens e línguas diferentes. Os vênetos são latinos, celtas ou eslavos? Bom, essa aqui é uma questão interessante, eu acho que um pouco eu respondi já ali no início, né? Então, o que acontece? Os vênetos antigos, como eu falei, eles chegaram à Itália por volta
por volta, não estou falando que é isso, eu estou falando que é por volta do ano 1000 a.C., que a gente pode ter uma referência. Então, eles chegam antes dos indo-europeus. Portanto, a gente já descarta a ideia que eles seriam latinos e celtas. Lá, os vênetos antigos, os venéticos. Eu não estou dizendo que depois, na Idade do Ferro, não se teve, principalmente, mistura com os celtas. Eu estou falando a origem, tá? Então, se sabe que eles chegaram por meio da Rota do Âmbar, como eu já falei aqui, portanto, não poderiam ser latinos e nem celtas. Eslavos, eu peço, eslavos, olha, é um termo recente, né? Se vocês pararem para estudar, o termo, a palavra eslavo é uma coisa recente. Não de agora, mas é recente, assim, em nível de história, né? Em nível de história é um termo recente. Aí eu faço essa pergunta. Será que os vênetos são eslavos ou muitos eslavos é que são venéticos? Né? Então, quem é quem? Né? Quem veio antes quem? O ovo ou a galinha? A gente precisa fazer essa pergunta. Então, é essa pergunta que eu faço. Tá? Então, eu só posso dizer que latinos, não. Celtas, os originais lá, os primeiros, celtas e latinos, nem pensar. Isso destrói a lógica, o raciocínio. Não teria como, né? Então, talvez, assim, a gente poderia, num discurso moderno, nos aproximar em alguma coisa como eslavos, num discurso moderno. Mas, mesmo assim, eu tenho medo, né, em ficar chamando coisas que são denominações de hoje, enfim. A gente poderia se aproximar um pouco mais dos eslavos, ok? Mas, hoje em dia, os vênetos modernos, eles já não são mais os mesmos daqueles lá, tá? Só para a gente deixar isso bem claro. Enfim, vamos ver o que tem mais aqui? Ok, então essa aqui também foi respondida. Vamos lá para a nossa última pergunta que eu separei, a quarta. Na verdade, eu já respondi várias, né? Porque tem umas aqui que tem umas 7 perguntas dentro. É legal, né? Então, vamos lá. Essa daqui é um pouco mais técnica, portanto, eu vou tentar explicar de um modo muito simples e um pouco mais curto também, tá? Uma inscrita aqui no canal pediu YDNA RU 152. É ítalo-celta? Meu avô italiano tem esse DNA. Bom, agora essa aqui pesa um pouco, tá? O que acontece? Sim, a gente tem um DNA, né, o YDNA, o haplogrupo YDNA RU152, que a gente tem algumas bases por meio de artigos científicos. Eu até separei um, na verdade, eu li um para falar isso para vocês, um artigo científico em inglês que eles estavam procurando. O artigo científico, ele tem esse nome, ele é em inglês, tá? Esse artigo que eu fui atrás para responder isso, ele se chama assim, YDNA haplogrupo RU152 na Grã-Bretanha. Ligação proposta para... Só me desculpem aqui que tem uma ligação. Ligação proposta para a migração do século V de anglos e tribos da Jutelândia e Fiônia, Dinamarca. Então eles queriam ver qual que era a ligação, porque esse DNA, ele também existe também lá na Grã-Bretanha. Eles queriam saber o que é, qual que era a base desse DNA aqui. O autor é o David Fawkes. Eu peguei uma parte aqui que eles dizem, com base no banco de dados, as regiões onde o DNA RU152 foi observado na Europa, parecia espelhar a distribuição conhecida dos celtas de Hallstatt e Latene. Hallstatt e Latene são 2 períodos, são 2 culturas, né, que se teve na Europa aí. Então, respondendo à pergunta aqui da nossa inscrita, se o YDNA RU152 é ítalo-celta, porque o avô dela tem, provavelmente muitos dos nossos têm também, sim, é celta. É celta. Então, é um DNA celta que não está espalhado só lá no Vêneto, ou talvez também em outras regiões da Itália, né, mas também em outras regiões da Europa, por exemplo, na Grã-Bretanha, tanto que se tem um artigo científico aí falando sobre isso. E mais, o artigo científico aponta que é um DNA presente na Jutelândia, né, na Dinamarca, e também um DNA presente no sul da Noruega. Tá? Então, eles acabam fazendo
alguma ligação de os celtas. Então, será que não teriam vindo do norte, né? Será que os celtas não teriam não seriam nórdicos? Né? Não seriam nórdicos e vieram e se expandiram e tal? Enfim, são coisas para eles se acertarem aí, né, no mundo acadêmico. Era isso aí, pessoal. Eu vou ver aqui, eu acredito, sim, isso mesmo. Então, essas eram as perguntas que eu tinha para vocês, perguntas que eu separei para falar hoje. Existem algumas outras, mas eu prefiro deixar isso um pouco mais distanciado, até mesmo para a gente não alongar tanto o vídeo. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço quem está assistindo aí, e eu convido mais uma vez para curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo. Se restou mais alguma dúvida, depois que eu encerrar aqui a nossa live, obviamente não dá mais para comentar no chat. O chat vai ficar mostrando para vocês, mas aí vocês podem comentar aqui embaixo do vídeo. E quem sabe, se vocês quiserem, pode deixar outras perguntas aí, eu faço uma outra live. É um formato que eu acho que é melhor para responder, tá? Para responder do que eu gravar um vídeo. Então, agradeço mais uma vez e, obviamente, eu sempre vou deixar 2 vídeos aqui na tela depois. Um vídeo que eu recomendo para vocês que tenha a ver com aquilo que eu falei para vocês até agora, e outro vídeo é a recomendação do YouTube, tá bem? Tchau, tchau. Istrucon, se vedemos, se sentimos. Tchau, tchau.